Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Última Análise da Gazeta do Povo. No primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus por suposta trama golpista, a maior bomba, uma denúncia-bomba, caiu sobre o juiz instrutor e condutor do processo, Alexandre de Moraes. Em depoimento à Comissão de Segurança do Senado, Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, revelou provas de que houve fraude processual nos inquéritos presididos pelo ministro Moraes. A fraude envolveu inserção de documentos com data retroativa em processos físicos para esquentar mandados de busca e apreensão que já tinham sido feitos. Além disso, Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República teriam atuado de forma combinada dentro dos inquéritos, com o juiz decidindo quem seria acusado e arrolado nos processos e passando essas informações ao procurador Paulo Gonet. Por algo supostamente parecido, vale lembrar, o STF anulou a maioria dos processos e condenações da Operação Lava Jato. A oposição exige a abertura de impeachment imediato contra Alexandre de Moraes e pede a suspensão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, também de forma imediata, assim como o julgamento de outros réus da suposta trama golpista. Simplesmente porque todo o processo estaria contaminado pelas violações do ministro relator. Tudo isso acontece no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para analisar e repercutir a gravidade dessas acusações e como isso pode afetar o andamento do julgamento, eu convido você a participar a partir de agora do Última Análise, que tem aqui no estúdio a presença do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite. Uma alegria estar com vocês de novo. Boa noite a toda a nossa audiência também. E no telão com a gente nós temos a presença da Júlia Luci. Salve, Júlia. Bem-vinda, tudo certo? Boa noite, Tosi, Guilherme, a todos os nossos espectadores. Especial que é o advogado e ex-juiz de direito Adriano Soares da Costa. Tudo bem, doutor Adriano? Como está? Tudo bem, Tosi. Prazer estar com vocês. Boa noite a todos. O senhor será bastante necessário hoje, as suas perspectivas, as suas análises aí, já que o senhor tem essa experiência de magistrado, vai nos ajudar bastante. Pois olha só, o ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, o Eduardo Talhaferro, revelou hoje o cometimento de fraude processual pelo ministro e apresentou prova disso. Moraes teria determinado a inserção de documentos com data retroativa no processo físico que baseou o mandado de busca e apreensão na casa de empresários acusados de conspiração golpista em conversas de WhatsApp lá atrás. Segundo Talhaferro, Moraes emitiu mandado de busca e apreensão contra vários desses grandes empresários, baseado unicamente nesta reportagem do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, em 17 de agosto de 2022. Segundo o ex-assessor, após sofrer críticas por supostamente emitir um mandado de busca e apreensão com base somente em matéria jornalística, Moraes ordenou que então fosse produzido um mapa da suposta articulação de apoios ao golpe e depois fez com que isso fosse inserido nos autos físicos do processo, com data retroativa, ou seja, um caso explícito do que seria uma fraude processual. Confira o relato de Talhaferro à Comissão de Segurança do Senado nesta terça-feira. O trecho que a gente separou começa com o senador Flávio Bolsonaro confirmando com o Talhaferro o que exatamente teria acontecido. Pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório. Ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Talhaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí?
Estão conseguindo ver? Sim, Só sim. para eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito, onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura do caramba. Depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram. Tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Bom, está aí, eu quero começar ouvindo o doutor Adriano Soares da Costa. Doutor Adriano, isso é normal? Isso tem a gravidade que o Talhaferro demonstrou ali? Qual a sua análise do ponto de vista do direito e do devido processo legal? Olha, isso é muito grave. Eu vou tentar até não adjetivar muito e vou ser bem objetivo para que as pessoas possam se dar conta da gravidade. Porque a gente tem visto, às vezes, muitas adjetivações e se perde o que é mais relevante nesse caso. O que o Talhaferro está dizendo tem algumas camadas. A primeira delas, ele já diz aí, é quanto aos processos serem
físicos. Observe, o CNJ vem disciplinando já há muito tempo que os processos sejam eletrônicos. Não existe mais processo físico. Então, esse processo, essas PETs, esses inquéritos, estarem em processo físico, já significa que eles não têm o nível de segurança em relação ao conteúdo e à integridade dele que os processos eletrônicos têm. Porque nos processos eletrônicos que estão no sistema, se você modifica uma peça, se você subtrai, se você acresce, esses dados, eles estão no sistema. Quem acresceu, quem subtraiu, quem modificou. E há, portanto, rastreabilidade. Então, qual o sentido de você ter um inquérito ou inquéritos e PETs que tramitam no gabinete do ministro Alexandre de Moraes ainda fisicamente? Significa que você não tem este controle. E era comum, antes do processo eletrônico, quando uma autoridade policial queria manipular o processo, ele mantinha a justiça na sua condição física sem a numeração das páginas. Porque isso você tira, você bota papel e você vai ajustando e, digamos assim, esquentando-as. O que o Tagliaferro está dizendo, e é preciso dizer que o Tagliaferro é uma pessoa que estava dentro da equipe. Isso é que é impressionante, é que ele é servidor público que estava lotado no Tribunal Superior Eleitoral, não no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal, no TSE, a serviço da então presidência do ministro Alexandre de Moraes, que, pelo que ele próprio relata aí, o Tagliaferro, se servia como ministro do Supremo Tribunal Federal dos serviços do Tagliaferro, sem que tivesse autorização legal, autorização formal para que isso ocorresse. Em uma simbiose, uma mistura entre tribunais, que era aquilo que era sumamente criticado no âmbito da Lava Jato, que teria sido uma das causas afirmadas de nulificação dos procedimentos. Esse contágio entre Ministério Público, entre gabinetes, que não seria permitido. Então, isso já é um aspecto grave. O segundo aspecto diz respeito a uma fraude processual propriamente dita. E, pelo que o Tagliaferro diz, não apenas uma, mas várias. Documentadas. Veja, ele é o agente público. Ele era a pessoa de confiança que atuava dentro do gabinete. E ele está dizendo e provando com documentos que ele, por determinação superior, para esses atos do inquérito e prisões preventivas decretadas, medidas cautelares constritivas, como bloqueio de bens e contas bancárias, suspensão de perfis na internet, enfim, teriam sido provocadas essas medidas por uma simples reportagem. Estamos falando, inclusive, Tosi, que é muito grave, que essas são conversas pessoais em um grupo fechado, portanto, com o sigilo próprio entre os participantes, que não poderia haver uma invasão estatal, era opinião, ninguém estava com comparatórios, e por uma matéria desse jornalista, Guilherme Amado, aliás, esse jornalista, com as suas matérias, serviu para outras medidas constritivas, não apenas essa. Foram tomadas medidas contra cidadãos, portanto, sem qualquer embasamento em provas. E aí, o que é que o Tagliaferro diz? Veja, que nulifica tudo, que transforma tudo isso em abuso de poder e abuso de autoridade. Pegou-se um relatório, que nem prova é, relatório não é prova, confeccionou-se um relatório para tentar dar algum embasamento mínimo àqueles atos constritivos e, portanto, fraude processual, como denunciam
Isso é muito grave. Primeiro, que isso nulifica tudo. Segundo, isso mostra o que os advogados dos inquéritos vêm reclamando. A dificuldade de acesso à informação, a documentos e provas, a que os advogados têm acesso e passam a ser escolhidos ou modificados conforme a necessidade de quem acusa e que por acaso evita e julga. E para terminar, ainda tem um aspecto, eu acho que é uma camada a ser analisada, que não é só jurídica, mas o fato do lawfare. Nós temos o lawfare no sentido de ter processos judiciais ou inquéritos sendo instrumentados junto à opinião pública, para atacar determinados oponentes políticos ou pessoas ligadas ao oponente político. E isso continua a tal ponto que, segundo nós vimos aí, todo esse material de relevante interesse público foi utilizado à CNN, e a CNN não publicou e segurou essa informação, como eu disse, relevantíssima para o interesse por 2 meses. A gente já vai debater também as implicações disso, né, de ter havido essa fraude processual, como foi denunciado pelo Talhaferro. Eu quero ouvir a Júlia Luci sobre isso, Júlia. Eu vou ouvir primeiro o Kilter. Enquanto isso, a Júlia dá uma ajeitada no celular, que o recado aqui é para deixar o celular na horizontal, Júlia, para você ficar melhor apresentada aqui no telão, tá bom? Mas deixa eu ouvir então você, Kilter, sobre essa denúncia. A gente colocou como denúncia bomba, porque ela realmente tem o efeito de uma bomba, não? Sim, não, com certeza. Se for comprovado de fato essas denúncias do Tagliaferro, a gente não está vendo só um abuso do Alexandre de Moraes, a gente está olhando para um potencial crime. Ele, na verdade, ele apresentou em tempo real para a comissão do Senado os documentos, sim, todos já foram verificados, periciados, e já enviou em seguida, fez a transferência para os senadores que não, estão perfeito. com isso em mãos, né? Ele disse que foram periciados, a justiça ainda tem que validar. A gente precisa seguir o devido processo legal. Não dá para fazer igual Alexandre de Moraes e pegar isso daí e anular tudo. Então, é claro, isso deve ser apresentado a denúncia, deve ser analisado pelo Supremo, deve haver esse processo de validação. Mas, até tomando aqui os devidos cuidados jurídicos, se comprovado essa denúncia do Tagliaferro, é extremamente grave. Por quê? A fraude processual é crime no Código Penal. Artigo 347, pena de 3 meses a 2 anos de detenção e multa. Ou seja, se comprovado, essa potencial fraude poderia colocar Alexandre de Moraes na cadeia. Não é qualquer coisa, não é tem que só anular o processo, tem que anular a condenação. Não, tem que colocar ele na cadeia, se assim for compreendido, se assim for comprovado. Acabou. E eu fui, para refrescar a memória de todo mundo, eu voltei nas matérias lá de 2022, que o Guilherme Amado publicou. Parece que ele teve acesso ao grupo, sabe-se lá como, ele não diz na reportagem, ou tinha um dedo duro lá, ou colocaram ele lá. Mas olha que interessante. Com base nessa reportagem, como o Tagliaferro comentou, o Moraes, de ofício, determinou bloqueio de contas bancárias dos empresários, bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais, Luciano Hang está sem a rede social dele até hoje por causa disso, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário. Só que isso não é o mais grave é o seguinte, a imprensa consultou a PGR depois dessa decisão do Moraes, e a PGR divulgou em nota que não foi sequer avisada formalmente pela STF sobre a operação. Ou seja, o Alexandre de Moraes leu a notícia no celular e falou, não, determino busca e apreensão, bloqueio de contas, suspensão de rede social de todos eles. De ofício, ele não foi provocado, não teve denúncia, não foi comprovado, não foi uma denúncia, não foi comprovado no processo judicialmente que as mensagens eram verdadeiras. E se as mensagens fossem falsas? Não sabe dizer. O Guilherme Amado publicou, mas não é porque publicou que é verdadeiro. Também não é porque o Tagliaferro apresentou ali que precisa ser validado no processo judicial. A justiça precisa reconhecer. Isso não foi feito. Ele simplesmente determinou. Esses empresários sofrem as consequências disso até hoje. Mas não houve o devido processo legal. Ou seja, o verdadeiro criminoso nessa história não são os empresários que dentro de um grupo de WhatsApp discutiam política e têm o seu direito à liberdade de expressão. Eles não tinham plano para matar ninguém. Eles não queriam dar um golpe, eles não estavam planejando nada nesse sentido, eles estavam debatendo política igual a gente faz no domingo no churrasco.
estavam fazendo isso no WhatsApp. O que muda é o meio. E aí, por conta disso, teve lá um X9, mandou para o Guilherme Amado, ele publicou, Moraes foi lá e fez tudo isso. Bloqueou as contas bancárias, quebra de sigilo, bloqueio de conta de rede social, de ofício. Eu até pergunto para o nosso ex-magistrado aqui se o juiz pode tomar uma decisão dessa de ofício, horas, sem ser provocado pelo Ministério Público, sem ser provocado por um advogado, sem ser comprovada a legalidade ou a veracidade dessas mensagens. Ele foi lá e decidiu, mesmo que ele seja relator do processo do inquérito das fake news, ele não pode tomar essa decisão de ofício. E assim, o inquérito das fake news é sobre as questões que são a eles apresentadas nesse inquérito. Ele não pode sair tomando decisão à torta e à direito. Não é assim que as coisas acontecem. Mas na época também presidente do TSE, ele estava com esses plenos poderes de imperador do Brasil e fez o que fez. Isso é extremamente grave. Acertou a senadora Damares quando pediu a intervenção imediata do processo golpista, da trama golpista, e que seja suspendido, que ele sofra as consequências legais por isso, se for comprovado. A gente tem que lembrar que quando foram divulgadas essas conversas no WhatsApp e todas essas determinações aí de busca e apreensão do Alexandre de Moraes, houve uma repercussão realmente na imprensa, né? Mas está fazendo isso em cima de uma matéria jornalística, e aí a gente vê como que então o gabinete de Moraes foi lá e esquentou o mandado de busca e apreensão, colocando no processo físico, né, que, como o doutor Adriano disse, não possibilita o mesmo rastreamento que um processo virtual, e aí esquentou com data retroativa. Isso é muito sério, né, Júlia Lucy? Por muito menos, né, se dá um monte de credibilidade para o Mauro Cid, que não apresentou prova de nada, mas o delator do Alexandre de Moraes, aí, que é o Talhaferro, as pessoas se fazem de surdas para não enxergarem e não ouvirem a gravidade das palavras, daquilo que ele revela. Júlia. Com razão, Marcos. Inclusive, um momento ali da fala do ex-assessor, ele comenta que aguardou a CNN por pelo menos 2 meses para que a CNN publicasse esse material e ela o enrolou e decidiu por não publicar. Ele já havia relatado numa situação anterior que também os documentos da Vaza Toga ele já tinha encaminhado para alguns veículos de imprensa e ninguém teve coragem de publicar aqui no Brasil. Foi necessária a publicação acontecer por meio de um jornalista estrangeiro, né, sediado no exterior, para que esses documentos todos fossem revelados. E mesmo assim, a gente observa que a maior parte da imprensa brasileira não deu atenção, não fez a devida divulgação. A gente está falando de um verdadeiro pacto. O pacto que foi estabelecido pela mídia consorciada, pelo governo Lula e, infelizmente, pela maioria ali do Supremo Tribunal Federal. O pacto nós temos que acabar com o Bolsonaro. Não importa se para isso a gente tenha que destruir o Estado de Direito brasileiro, mas a gente precisa tirar esse homem do jogo. Ponto. E aí nós estamos em setembro do 3º ano, né, do mandato do presidente Lula, e até agora o principal assunto do Brasil foi a suposta trama golpista. Não teve nenhum outro assunto que tenha sido mais discutido, mais veiculado, mais debatido do que esse assunto. As pessoas, os brasileiros, de modo geral, estão até cansadas. Tem muita gente, inclusive, que já fala assim, olha, eu não quero nem saber o que aconteceu, porque eu simplesmente não suporto mais esse assunto. Foi feito estrategicamente esse esgotamento da matéria para que a população também começasse a naturalizar esses excessos. É claro que parte da população não entende o porquê é errado produzir um documento com data retroativa, mas boa parte da população entende. Mas será que essa boa parte da população que tem esse entendimento vai fazer algo nesse sentido? Vai se revoltar? Eu acho que não, né? Porque parece que as pessoas estão anestesiadas. Então a gente está falando de, como o Kilter falou, eu também gosto sempre de ressaltar isso. Se realmente for comprovado que houve a produção de um documento e neste documento foi colocada uma data retroativa, isso gente, indiscutivelmente um problema, é uma fraude e é um desvio funcional também. Eu confesso que eu nem sabia que ainda existia projeto físico
no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Porque já faz anos, pelo menos 10 anos, que houve o processo de digitalização dos processos, qualquer pessoa acessa qualquer processo no Brasil, todos os advogados têm acesso aos autos, e a digitalização vem exatamente nesse intuito. Você não pode incluir nenhum documento com data retroativa, você não muda a ordem dos documentos. Agora, no papel, muda. Então, assim, é um fio do novelo de lã que ele começou a puxar aí, que se a gente continuar puxando, a gente não tem nem ideia daquilo que pode ser descoberto. Porque realmente já ficou provado que não há limite de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Avançar aqui. Ô, Tosi, eu queria só... Claro. Tosi, eu queria só fazer uma observação sobre essa fala também do Vitor, que foi o seguinte. Veja, a fala, isso é um ponto importante. O Tagliaferro, ele já é a prova. Ele é o que se chama de o whistleblower, ele é o denunciante. Ele, que foi da assessoria, a fala dele já tem um peso probatório relevante. Ele é a prova. Além dele ser a prova, ele apresentou hoje documentos produzidos por ele, naquela condição de agente público, tá certo? E é isso que precisaria, no máximo, ser periciado. E aí, deixa eu lhes dizer, não seria judicialmente, porque o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele não julga os seus pares. Essa matéria seria, quando muito, apreciada pelo Senado Federal em um eventual processo de que eventualmente seja aberto. Estou usando aqui o eventualmente repetidas vezes. Então, o âmbito, digamos assim, próprio para a instrução de um processo, para a avaliação dessas questões graves apresentadas, é o Senado Federal. É o Senado da República, tá certo? Não é o Supremo Tribunal Federal. E foi no Senado que este agente público, que está afastado das suas funções, que foi o produtor, segundo ele próprio, dessas provas, fraudadas algumas delas, outras que são relatórios sem substância, mas para embasar, eles são atos que foram anteriores à sua confecção, ou seja, esse ato dele não é que ele seja uma fraude, ele é fraude quanto à data. Ele cria, digamos assim, um conteúdo, frauda a data, e esta fraude à data, segundo ele, né, ele frauda a data e é colocado para esquentar atos que lhes foram anteriores. Para dar alguma motivação, como disse o Quito, para atos que foram de ofício e que não poderiam ter sido de ofício. A gente está. Um outro ponto aí é a absoluta informalidade desses atos praticados. Processo físico, mudança de papel consoante o interesse, fabricação de documentos. Então, tudo isso que o Tagliaferro hoje apresentou provas, e ele próprio aprova, caberá ao Senado Federal agora discutir o que é que vai fazer com isso, porque não tem como dizer ou como fazer de conta que esses fatos graves não foram colocados ali. Isso a gente já vai ver em seguida, daqui a pouquinho, a repercussão lá no Senado durante a própria audiência na Comissão de Segurança. Mas antes, deixa eu colocar aqui uma outra denúncia grave que o Tagliaferro fez hoje e que envolve a maneira como as persecuções penais eram combinadas entre o gabinete de Alexandre de Moraes e o então vice-procurador da República, Paulo Gonet. Lembrando que esse tipo de ação combinada, em tese, né, entre procurador e juiz, foi o que causou a derrubada da maioria das condenações da Operação Lava Jato. Pois bem, segundo revelações do Tagliaferro, documentadas em conversas de WhatsApp, o então vice-procurador, Paulo Gonet, pedia a Alexandre de Moraes listas de pessoas que deveriam ser perseguidas. Tudo era combinado e as ordens partiam de Moraes. Acompanhe o relato. Aqui está bem claro, senador. Tá assim. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que o Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Está aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa está aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam para a gente para que enviar, porque assim, foi um número gigantesco de pessoas
que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se starta, a gente sabe que é da área do direito, ele se starta de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Bonet, porque eu não respondi para o Lucas, propositalmente. Eu não enviei, eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Bonet. Aqui, ó. Pro Bonet, Paulo Bonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Bonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Bonet. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não sei. Vai dar ruim. A gente ouviu ali a manifestação depois da fala do Talhaferro, o pessoal dizendo vai dar ruim, vai dar ruim. Doutor Adriano, também estamos diante de mais uma situação anômala, digamos assim, né? Como eu observei antes, por causa dessa suposta combinação, esse trato entre procurador e juiz, houve toda aquela reação contra a Lava Jato, anulação dos processos. O que dizer do que aconteceu aí, do que comprovou o Talhaferro de novo? Ele mostrou ali as prints da conversa no celular. Ele não tinha naquele momento conseguido enviar, mas depois ele enviou, está tudo já na mão do Senado também, essas provas das conversas, diretamente respondeu direto para o Bonet. E eu achei curioso ali que ele falou que havia pacotes de 100, 200 pessoas que deveriam ser denunciadas. Esses pacotes, então, eram orientados pelo Moraes, repassados para o Bonet. O que dizer dessa outra revelação, doutor Adriano? Olha, é assustador. Isso não é mais uma questão jurídica. Porque, justamente, levado esse depoimento com as provas, ele mostra ali, é de uma gravidade imensa. E quando nós nos lembramos que o Supremo Tribunal Federal, você mesmo disse, Tosi, anulou toda a Lava Jato pelas relações entre Ministério Público e magistrado e juiz, que se dizia num consórcio que aniquilava o direito de defesa, aqui é até mais grave no seguinte aspecto: nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal com a sua estrutura, o Procurador-Geral da República com a sua estrutura e alvos. Veja, nós não estamos... Isso aqui é angustiante, inclusive, para qualquer cidadão brasileiro. Nós não estamos diante de uma investigação. Existe um fato, esse fato pode ter uma autoria indiciária, e com base nisso eu faço uma investigação que comprove ou não esta autoria. Aqui não. Aqui eu tenho pessoas que deverão ser objeto de uma investigação informal, que se formaliza depois, já com a sua adequadamente definido. É isso que o Talhaferro aqui coloca. E desse tipo de persecução estatal, à margem da lei, num regime ou de exceção, nenhum cidadão consegue escapar. Porque o que garante a legitimidade da persecução criminal é a estrita observância da Constituição e das leis. É para isso que existe o princípio da legalidade. E o que nós estamos vendo aqui é um princípio da absoluta informalidade. E o que é pior, uma informalidade que é feita, segundo o Talhaferro, deliberadamente, para que eventualmente não deixasse, para que não houvesse como eletronicamente se perceber mudanças em procedimentos
E com isso, nós não estamos nem diante de pesca probatória, que é algo que foi muito falado em relação a esses processos dos chamados atos antidemocráticos. Aqui não. Aqui nem pesca probatória existe. Já existe o alvo determinado, segundo o Tagliaferro, e o destino desses alvos, que é a persecução criminal. Isso é inominável e é muito grave e não tem, repito, como o Senado Federal não se pronunciar seriamente a respeito disso. A gente está ouvindo aqui, para quem não sabe, né, para quem está chegando agora há pouco ou não viu a apresentação, o doutor Eduardo, ele é advogado, jurista, doutor Adriano. Doutor Adriano é advogado, é jurista, é ex-juiz de direito, então ele fala com conhecimento de causa, com propriedade. Eu quero ouvir a Júlia Lucy em seguida e o Kilter, mas deixa eu só colocar mais um pouco de informação aí no comentário de vocês. O Tagliaferro explicou por que até agora ele não conseguiu fazer as denúncias a nenhuma autoridade pública, como a PGR ou a Polícia Federal. Veja a explicação dele. Infelizmente, isso não pode ser feito justamente porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República estão contaminadas. A Diretoria de Inteligência Policial em Brasília, ela serve a Alexandre de Moraes. Ela é exclusivamente uma servidora de Alexandre de Moraes. E como fazendo uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, vendo que, inclusive a minha denúncia é totalmente fundamentada em algo inacreditável, inexistente. Então a gente não tem como fazer justamente por conta desses dois órgãos não serem mais, dentro do nosso país, órgãos sérios. Já pensou, Júlia Lucy? Ele teve que sair do país, se refugiar e agora consegue finalmente ser ouvido, porque nem na grande imprensa ele estava conseguindo ser ouvido, numa comissão do Senado, porque não confiava, eu acho que de bom juízo ele não confiava em procurar a PGR ou a Polícia Federal para entregar essas denúncias que ele faz. Ele acompanhou de dentro, né? Então, ele melhor do que ninguém sabia que tudo era feito na medida da necessidade. Agora, assim, só retomando um pouco da fala do doutor Adriano, assim, eu vejo, sabe, doutor Adriano, que nós chegamos num ponto de inflexão que a gente precisa repensar os fundamentos da República Brasileira. Porque não tem como mais a gente aceitar que exista um servidor público, por mais que seja um servidor público de caráter sui generis, como é um ministro do Supremo Tribunal Federal. É óbvio, ele não entra na 8.112, mas ele está prestando um serviço público, então ele tem um caráter também de servidor público. Não tem como a gente aceitar mais que o nosso ordenamento jurídico ele não preveja uma outra instância de aferição da conduta do servidor. Porque se a gente depende apenas de um órgão político, que é o caso do Senado Federal, a gente corre o risco de todas essas denúncias não darem absolutamente nada, porque por ser um órgão político, não há nada que vincule a uma atitude, uma decisão, uma deliberação do Senado Federal. Na realidade, não faltam motivos para que seja aberto o processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, houve uma apresentação com 41 assinaturas, maioria dos senadores, e até agora nada. Então, não é só esse caso, não. A gente que discute tudo que vem acontecendo no âmbito da narrativa, da mentira, né, da suposta trama golpista, eu particularmente vejo uma série de falhas do nosso ordenamento jurídico e eu acho que a gente está diante de uma dessas. Porque o ministro do Supremo ele não vai ser fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, não há... Hoje a gente tem essa falha. Não há um controle interno da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, deveria haver uma autocontenção, como o ministro André Mendonça falou recentemente num evento e foi absolutamente rebatido na mesma hora pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas não havendo uma autocontenção, a gente fica completamente de mãos amarradas. Para finalizar, Marcos, hoje teve um momento que o senador Cleitinho ele se revoltou
ali na comissão, e aí ele falou assim, o que mais que está faltando? O que mais que o ministro Alexandre de Moraes precisa fazer para que ele seja impeachmentado? Nada. Isso aí, gente, é só mais um elemento gravíssimo, mas é só mais um. Agora, o que nos leva a acreditar que o Senado vai agir? Entende? Só numa configuração de jogo político em que haja uma decisão de, olha, não, agora está na hora de a gente tirar o ministro Alexandre de Moraes para que o judiciário não seja exposto, enfim. Mas o fato é que hoje nós estamos diante de uma falha do sistema, porque não há nada que vincule uma atuação que, neste caso, também será política do Senado Federal. A propósito, vamos ouvir aqui como que foi a repercussão no Senado das denúncias do Talhaferro. Após ele falar, a senadora Damares Alves disse que a gravidade dos fatos é tamanha que só cabe agora ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, mandar suspender de ofício o julgamento da suposta trama de golpe que estaria completamente contaminado esse julgamento. Acompanhe a fala da Damares Alves. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos para que a gente tome as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal. A senadora Damares Alves colocou aí urgência para uma saída dessa situação, né? Mas como a Júlia Lucy comentou, Kilter, há uma falha no sistema aí, né? Porque depende da boa vontade ou de alguém agir por ofício, né? Ou de alguém desengavetar, como é o caso do Alcolumbre. Você concorda que tem uma falha no sistema para situações extremas como essa, assim, e urgentes? Não, com certeza. Existe uma falha, uma corrosão completa das instituições. Eu até queria ver esses empresários se reunindo e movendo um processo no STF contra o Moraes com essas novas revelações da Talhaferro. Anexa lá, fala, ó, senhores ministros, aconteceu isso aqui, quebraram o sigilo da minha conta, bloquearam minhas redes sociais, bloquearam minhas contas bancárias por conta de uma ordem fraudada, uma ordem de ofício com fraude, e baseada numa fraude. Não tem embasamento nenhum e deixa o resto dos ministros decidir, porque se depender da PGR, se depender do Davi Alcolumbre e do Senado, não vai acontecer nada. A única alternativa que a gente tem é recorrer aos outros ministros, é mover uma ação, fazer o raio que o parta, porque enquanto isso ficar na gaveta do Alcolumbre, ele não vai sair. Ele já declarou diversas vezes que pode ter 81 assinaturas no pedido de impeachment do Moraes, ele não vai pautar. Que seja o pedido de impeachment, ele não vai pautar sequer um projeto de lei para reduzir o poder dos ministros. Não vai pautar um projeto para reduzir o mandato dos ministros. Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele está na mão do STF. Ele e familiares têm processo no STF. Ele depende das emendas que o STF está bloqueando o Flávio Dino. Ele está na mão deles. Eu fiz todo um dossiê mostrando a vida do Alcolumbre, da família dele, e como ele está todo amarrado com o STF. Não só no quesito processual, mas no quesito das emendas também, o qual ele depende para manter a sua articulação e o seu poder no Senado. Ou seja, o Talhaferro acerta quando fala como que eu vou denunciar para a Polícia Federal e para a PGR, se alguns meses atrás eu que estava mandando as denúncias de forma informal para o Paulo Gonet, que hoje é PGR. E o que ele vai fazer contra si mesmo? Obviamente não vai fazer nada.
Não tem. É a mesma coisa que falar, ó, meu amigo, chega lá no traficante, fala, traficante, você está cometendo um crime. Ele, mas é óbvio que eu sei que eu estou cometendo um crime. Não adianta nada você falar, você acusar o cara que está cometendo um crime para ele mesmo. Não faz o menor sentido. Vai falar para o vice dele, para o número 2, obviamente que não vai fazer nada. Então, você não faz nada contra o seu chefe. Então, esse é um processo que claramente precisa ser movido pelo Senado Federal, pelos senadores. Eles que têm a prerrogativa constitucional de denunciar e de limitar os poderes dos ministros do STF. Cabe a eles fazer isso, como tem feito muito bem nessa Comissão de Segurança, mas que agora tem que mirar no Alcolumbre. Ele que é o presidente do Senado, ele que pode tomar as devidas providências em relação a isso. Já tem pedido de impeachment, já tem as assinaturas, já tem maioria. O que falta? Falta coragem, falta denúncia. O povo já está na rua, falta ele ter essa coragem para peitar o STF e colocar isso em pauta. Olha, para muitos parlamentares, as denúncias... Só que o Adriano quer... O doutor Adriano, já vou jogar para o senhor, doutor Adriano. Mas fala então que depois eu quero apresentar mais uma repercussão lá no Senado, na Comissão de Segurança. Vamos lá. Eu só queria, em cima do que a própria Júlia falou, eu queria só dar um passo atrás para a gente entender essa angústia aqui que se tem. Veja, a Constituição de 88, ela tinha dois cuidados na questão do processo político. Ela municiava, depois do regime de exceção, ela dava densidade à imunidade parlamentar para que os parlamentares pudessem atuar com, digamos assim, independência no exercício dos seus mandatos. Que houvessem abusos no exercício dessa imunidade, mas o fato é que a finalidade precípua dessa imunidade, inclusive material e não apenas formal, era para isso. E hoje nós estamos vendo como ela era importante efetivamente. O problema é que nós temos parlamentares desarmados em sua imunidade. Eles não têm sequer imunidade para sua liberdade de expressão. Nós temos senador que estava até ontem com tornozeleira eletrônica, sem nem processo legal, que para tirar a tornozeleira e medidas cautelares que foram aplicadas, ele teve que se afastar do mandato, num acordo institucional. Então, por essa razão a fragilidade hoje do Congresso, que tenta revitalizar. Vejam bem que coisa louca, eles tentam revitalizar a redação original da Constituição de 88 e ministros do Supremo antecipadamente já dizem que se houver a mudança, ou seja, repristinar, voltar os efeitos originais da Constituição seria inconstitucional. Nós estamos vivendo esse manicômio de jurisdição constitucional que não é brincadeira. O segundo ponto é em relação a essa questão. Quem cabe julgar os ministros do Supremo? Veja, não existe outro órgão, nem CNJ, porque o STF ele é a cúpula do Poder Judiciário. E nós temos aí nessa denúncia do Talhaferro envolvendo a cúpula do Ministério Público e a cúpula do Judiciário. Não é pouca coisa. Logo, o único órgão em que essas denúncias poderiam ser apuradas seria o Senado Federal, não há outro. E isso está previsto na Constituição, isto é republicano, nós copiamos o modelo americano, lá funciona assim, não é? E a questão é, por que as instituições democráticas não estão funcionando? E aqui está dito, há um regime de... Simplesmente os parlamentares foram despidos da sua imunidade. E temos um que está cumprindo pena de 9 anos de prisão por um monte de absurdos que foi dito, mas foi dito como parlamentar, e teve, inclusive, um ato presidencial anistiando, que foi desconstituído, e ele está preso. É essa circunstância e o contexto que nós estamos vivendo na nossa democracia. Não é pouca coisa, não é fácil a situação da democracia brasileira hoje, né? Para muitos parlamentares, as denúncias apresentadas por Talhaferro têm força para finalmente instalar uma CPI do abuso de autoridade.
e para trancar a pauta das duas casas, a Câmara e o Senado, até que seja aberto um processo de impeachment contra Moraes e seja votado o projeto de anistia. Confira o que disse o deputado Marcel Van Hatten sobre a gravidade das acusações, ele que também participou dessa audiência na Comissão de Segurança do Senado. Quando ele demonstra que Alexandre de Moraes mandou forjar provas e inserir retroativamente e comprova com os originais, com aquilo que está mantido na sua integralidade, na sua integridade. Teremos, obviamente, de verificar todas as informações, mas estão aí nas mãos do senador Magno Malta, inclusive, cópias de conversa de WhatsApp, e nós fomos apresentados aos documentos salvos no computador. E quando... E talvez esse seja a cereja do bolo, a creme de la creme, o pior de tudo. Quando o senhor Eduardo Talhaferro mostra uma conversa de WhatsApp com o Paulo Gonet, procurador-geral da República, no seu aplicativo pessoal, denunciando pessoas diretamente, se comprova que tudo isso é mais do que uma farsa. É uma forma de perseguir opositores e corroer a democracia. E no mesmo momento em que ele diz tudo isso e apresenta ao mundo, é retirado do ar o seu canal do YouTube, se comprova mais uma vez que Alexandre de Moraes não tem limites, não tem escrúpulos e vai atrás de qualquer um que o desafie. Por isso, concluo, senhor presidente. Saindo daqui, vou à reunião de líderes e peço escusas aos colegas por ter pedido esse minuto antes, que talvez não terei a oportunidade de fazer perguntas depois. Mas vou, junto com a liderança da oposição, exigir do deputado Hugo Mota que instale a CPI do abuso de autoridade, porque nós já estamos denunciando isso há anos, e que não permita que nada mais aconteça nessa Câmara dos Deputados, nem aqui no Senado da República, antes que votemos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui e se instale a CPI do abuso de autoridade lá. Várias coisas aí da fala do deputado Van Hatten, Kilter, e o que chama atenção ali, e cabe destacar, é que o Eduardo Talhaferro tinha uma conta no YouTube em que hoje ele ia transmitir o depoimento dele para a comissão do Senado. A conta dele foi derrubada. Imagine por ordem de quem e por quê, né? Ou seja, estamos vivendo a censura em tempo real, o tolimento da liberdade de expressão em tempo real, a perseguição em tempo real. Pois é, eu até fico em dúvida, porque hoje, em tese, o ministro Alexandre de Moraes deveria estar 100% ocupado do seu tempo com o julgamento do Bolsonaro, da trama golpista. Estava lá, leu a denúncia como relator do processo e tudo mais. Até deu uma risadinha no final, meio, não sei, cínico. Ele terminou de ler o relatório e deu uma risada. Eu não entendi, mas tudo bem. E aí, no meio disso tudo, a gente percebe que a audiência e a repercussão dessas denúncias do Tagliaferro na comissão durante o mesmo horário estava muito maior do que o processo do julgamento do Bolsonaro, da trama golpista. Aí ele deve ter se perguntado, ora, mas ele está brilhando mais que eu? Como assim? Meu ex-assessor, que era um Zé Ninguém aqui, que eu mandava e desmandava, ele está lá me denunciando, mas nunca. Vou derrubar a conta desse cara. E no mesmo dia, vale ressaltar, eu até gostaria de fazer esse parênteses, saiu uma notícia hoje de manhã de que uma mulher foi indiciada pela Polícia Federal por abordar o ministro Flávio Dino durante um voo. E você olha e pensa, não tem nada a ver. De fato, não tem nada a ver com esse assunto que a gente está debatendo. Mas, curiosamente, eu fui ver lá quais que eram as acusações. Ela falou que o avião estava contaminado e que não compactua com esse tipo de gente. Essas foram as agressões verbais dela contra o Flávio Dino, segundo a equipe do Flávio Dino. Até hoje a gente não ouviu a versão dela. Isso aconteceu ontem. Ela é uma mulher que trabalha aqui em Curitiba, é servidora pública do estado do Paraná, e eu fui pesquisar a sua conta, seu Instagram não estava mais lá. A página foi suspensa do ar. Eu não entendi, eu falei, meu Deus do céu. Ou ela apagou o Instagram dela, o que eu acho pouco provável, porque ela estava lá na Polícia Federal, chegou, pousou em Brasília e foi prestar depoimento na Polícia Federal, ou também foi suspenso por alguém na Suprema Corte. E aí o que acontece? No mesmo dia, o YouTube do Tagliaferro, enquanto faz essas denúncias, é suspenso. Talvez daqui uma semana, uns 2, 3 dias, a gente tome conhecimento de quem ordenou a suspensão dessas contas, dessas redes sociais. Porque demorou para a gente saber diversas contas, quem mandou suspender. Até alguns parlamentares, quando tiveram suas contas suspensas, dizem que só ficaram sabendo na imprensa, quando saiu que foi ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, suspeito que esse caso seja o mesmo. A gente só vai ficar sabendo daqui a um tempo se a imprensa quiser nos contar.
porque se depender do ministro Alexandre de Moraes, dificilmente vai acontecer. E olha, para a gente ter liberdade de falar o que o Kilter está falando, o que a Júlia Lucy está dizendo, o que o doutor Adriano também está levantando aqui, é que a Gazeta do Povo existe e mantém um programa como Última Análise. Então, considere ser assinante e apoie o nosso jornalismo, porque você sabe, não é todo mundo que faz uma cobertura corajosa e independente como a Gazeta do Povo. A Gazeta que está com uma promoção 7/9, 7 de setembro, que é a promoção de pagar R$ 7 por mês durante 9 meses e você tem acesso a todo o conteúdo do jornalismo da Gazeta do Povo, um conteúdo diferenciado, um conteúdo liberal e conservador. Conservador no sentido de ser também um jornal de centro-direita, um jornal que defende as liberdades. Bom, eu quero avançar aqui e vamos ouvir um ponto que foi levantado pelo deputado Ivair de Mello. Um ponto interessante, viu? Ele pergunta por que se dá tanta credibilidade à delação do Mauro Cid, que já mentiu comprovadamente e repetidamente, e não se dá a mesma atenção às denúncias do Eduardo Talhaferro, fartamente documentadas. A pergunta para a sociedade vai ser sempre essa, né? O depoimento do ex-assessor do Bolsonaro vale para condená-lo. Ele que não tem um documento, não tem uma prova, é só em cima de ouvir dizer, ouvir falar, fiquei sabendo, todo mundo, o mundo sabe do assédio moral que foi feito em cima do Cid, para que o Cid desenhasse, nem contasse, ele desenhasse uma fantasia para que o Alexandre de Moraes pudesse colocar no seu corpo, revestir e tomar suas decisões. Mas aí a pergunta, por que então a mesma imprensa, os mesmos órgãos que deram tanta credibilidade para o depoimento do ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro não dão, então, para o ex-assessor do Alexandre de Moraes? Por que não vale o depoimento dele? Isso é uma peça, parece uma pergunta simples, um processo investigativo é importante, porque literalmente são dois pesos e duas medidas diferentes. Isso é grave. Eu pergunto, doutor Adriano, do que a gente já conhece, do que a gente já viu, né, do depoimento do Mauro Cid e do que a gente está vendo agora do Talhaferro, como é que pode o depoimento de um e não de outro estar embasando um processo penal que está tentando, digamos, passar o país a limpo? Tem como passar a limpo o país com base na delação do Mauro Cid, o camarada que mudou a versão dele umas 9 vezes, pelo menos? Essa discussão sobre a delação do Mauro Cid, ela foi objeto hoje de algumas sustentações orais no Supremo Tribunal Federal, mostrando justamente essas mudanças de versão e a própria ausência de credibilidade dita pelo próprio Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. É muito interessante isso, porque a denúncia feita pelo Ministério Público foi com base numa delação premiada, cuja qualidade foi posta em xeque pela própria Procuradoria-Geral da República, que, por este motivo, essa falta de credibilidade, modificou ou propõe a modificação dos termos do acordo assinado pelo Mauro Cid. Então, e aí é onde um dos advogados, o Demóstenes Torres, que foi foi procurador de Justiça e senador da República, o Demóstenes, ele da tribuna levanta bem isso. Diz, olha, se esta delação ela é tão imprestável que a Procuradoria-Geral da República propõe recebê-la numa expressão com grano sales, de certo modo, não é? Então, o único caminho possível seria a sua rescisão, porque nula de pleno direito. E aí, com a nulidade dessa delação, o que é que sobraria de prova para tal trama golpista? Não sobra muita coisa, porque toda a produção probatória e o que tenta dar alguma ação a essa denúncia, que tem uma série de problemas lógicos e de vazios, de encadeamentos, é justamente essa delação do Mauro Cid.
Se você retira a delação do Mauro Cid do processo, tá certo? O que sobra é uma série de peças ou de pedaços desconchavados que já não levam a delação muito longe. Sem a delação, não leva a nada. Então, é por essa razão que essa delação ela é tão importante. Porque, a bem de ver, essa ação penal ela se basearia em dois aspectos. Lá na investigação inicial, seria a delação do Cid, que deveria ser confirmada por uma possível delação do Felipe Martins. Então, o Cid colocaria esses pontos que ele colocou e viria o Felipe Martins para dizer, olha, tudo isso aqui, tive na reunião, eu que confeccionei o tal documento que não tem no processo, o documento do golpe, só que o Felipe Martins não fez delação. O Felipe Martins não quis participar dessa linha que o Cid foi. O Felipe Martins, por isso, foi preso. Por isso, segundo ele disse em depoimento, foi mantido em solitária e ele não cedeu. Sem o Felipe Martins, essa substância do depoimento do Cid desaparece. E por essa razão é tão necessário essa delação. Sem ela, pouco sobra. Em relação ao Talhaferro, como eu disse, ele não tem delação, mas ele é uma prova viva, ele é um denunciante, ele é alguém de dentro, é alguém que participou e confeccionou esses atos. Razão pela qual o seu depoimento não é sobre um fato estranho a ele, é sobre fatos dos quais ele participou e sobre fatos que ele confeccionou. Então é muito mais grave, muito mais denso o papel do Talhaferro. Exatamente. Olha, a gente agora, né, já com 1 hora de programa, a gente vai falar um pouco sobre o julgamento do Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Durante a abertura desse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou parte do voto dele, isso mesmo, antecipou parte do voto que vai acontecer na semana que vem. Ele já condenou os acusados previamente, antes mesmo de ouvir todas as partes nesta fase final do julgamento. Ele disse que o tribunal soube resistir a pressões internas e externas e demonstrou que houve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. Acompanhe essa fala do Moraes. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Quero ouvir a Júlia Luci e o Kilter sobre isso, mas antes eu quero só que o doutor Adriano relate para a gente aqui a reação dele a essa fala do Moraes na sua postagem no X lá, doutor. Como é que foi que o senhor colocou? Equivale a abrir o julgamento dizendo o quê mesmo? O que vale é abrir o julgamento já condenando, né? No fim das contas, a gente... Eu até citei o Roland Freisler. O Freisler era o juiz do Reich, era o juiz do Hitler. Tem no YouTube, quem procurar vai encontrar julgamentos do Freisler. Ele, naquela Operação Valquíria, ele condena todo mundo, mas ele já começa o julgamento achincalhando os acusados, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu hoje. Você abre, supostamente, o principal julgamento
da República depois de 88, né? E inicia o juiz dizendo, ele que vai julgar. Olha, houve um golpe, quer dizer, isso era o que precisaria ser provado. Então, já partiu logo de um julgamento concreto. Houve um golpe. Já houve não sei quantas mil condenações, não sei quantas mil confissões. Enfim, quer dizer, então nós estamos aqui indo o rito apenas para levar esses outros aqui ao cadafalso. Quer dizer, isso vai contra todo o sentido e a liturgia de um julgamento e do devido processo legal. Ou seja, quem está sendo julgado está ali fazendo uma sustentação oral, os advogados, aparentando um exercício pleno do direito de defesa, mas sempre dizendo as dificuldades de acesso às provas, a dificuldade da plenitude do acesso a essas provas, quer dizer, além de ter dificuldade de acessar toda a parte que foi dada, hoje a gente viu, foi dito por um dos advogados, assim, que parte do que foi disponibilizado estava só falas descontextualizadas. Então, a gente, essa abertura que o ministro Alexandre de Moraes fez diz muito do que é esse processo e o que é o julgamento. Nós temos, assim, uma espécie de um teatro de procedimento em que os ritos têm que ser aparentemente cumpridos apenas para se chegar a um resultado que já está adrede preparado e que todos já sabem. Pois é. Lamentável. Nem sequer a liturgia do processo foi obedecida, né? Já de saída, como disse o doutor Adriano, está todo mundo condenado aqui, agora vamos conversar desse ponto para frente, né? Dessa conclusão para frente. De trás para frente o julgamento, Júlia? É exatamente isso. Na realidade, todo o Brasil já sabe o resultado. Então, quando todo o Brasil já sabe o resultado de um processo, de um julgamento, a gente não está falando de um julgamento jurídico, a gente está falando de um julgamento político. E é por isso mesmo que você não precisa ser otimista para saber que em pouco tempo, não sei quanto tempo, mas tudo isso vai ser anulado. Não vejo possibilidade de conserto. E é interessante, né, para não dizer triste, que um dos argumentos apontados pelo ministro Alexandre de Moraes para sustentar a decisão dele é exatamente as condenações que já aconteceram lá para trás. Mais de 600 condenações. Todas as pessoas absolutamente fora da prerrogativa de função estabelecida na Constituição Federal no artigo 102. Todas. Boa parte delas nunca nem tinha conversado sobre nada, estava passando ali em frente ao Supremo, acabou sendo capturada, foi julgada por lote, não houve individualização de conduta, não houve, e elas foram condenadas. Algumas, mais de 400 pessoas, optaram por fazer um acordo de não persecução penal, então elas acabaram assumindo a culpa para exatamente atenuar a pena que viriam a ter. E não tem como você condenar uma pessoa que opte por fazer isso, porque é boa parte, mas boa parte mesmo. É mãe, é pai, tem responsabilidade familiar, né? E aí o ministro, ele utiliza isso como um argumento. Não, então o processo tá dando certo que já houve pessoas condenadas. É absolutamente absurdo o problema da falta de foro, a combinação de atuação junto com o Ministério Público, as diversas vezes em que houve atuação de ofício, as diversas vezes em que não houve sorteio, simplesmente tudo caía nas mãos do mesmo ministro, o fato de você ter um inquérito aberto há anos. Então, absolutamente errado. O fato de usar mensagens trocadas em grupo de WhatsApp deram motivo para prender, para suspender conta, para bloquear perfil de rede social de empresários que estavam se manifestando. É algo tão, assim, absurdo que eu converso com muita gente fora do Brasil, eles não acreditam no que eu estou relatando. Se não fosse a atuação do governo Trump, não acreditariam.
simplesmente rasgaram a Constituição Federal Brasileira para, repito, tirar uma pessoa do jogo político que se chama Jair Messias Bolsonaro. Eu queria agora mostrar para vocês 2 trechos de depoimentos hoje no julgamento. Um do advogado do Mauro Cid, que é o César Bittencourt. Ele disse que as acusações são meras suposições e não havia intenção real do cliente dele. Vamos ouvir esse trecho. Porque o WhatsApp tem esse sistema de recebe e reenvia, recebe e reenvia. Nem isso Mauro Cid fez nas suas mensagens. Ou seja, a acusação confunde um vínculo funcional como subserviência, com conduta criminosa, não passando de meras suposições. Enfim, mas faz parte do processo, do procedimento. Quanto à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nada, absolutamente nada há nos autos. Mais uma vez, a acusação se perde nas brumas da narrativa. Diz que Mauro Cid teria participado de conversas e redigido documentos. Que documentos? Com que conteúdo? Onde está? Aliás, a própria investigação admite que apenas projetou um rascunho de documento em uma tela do Palácio do Planalto. Não redigiu, não repassou, não distribuiu, não agiu. Aliás, não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstre a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. E o tipo penal do artigo 359-L do Código Penal exige mais do que isso. Exige intenção dolosa, atos concretos, execução de meios capazes de abolir o Estado de Direito. O que temos aqui? Presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui, nem na China. Bom, o advogado do Mauro Cid querendo jogar a culpa nos outros e, ao mesmo tempo, colocar o cliente dele fora de qualquer tese conspiratória, né? Bom, o ex-senador Demóstenes Torres, que representa, ele é advogado de defesa do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, expôs as contradições da tese do PGR, o Paulo Gonet. Segundo o Demóstenes Torres, por um lado, o procurador critica o comportamento errático do Mauro Cid e, ao mesmo tempo, tenta dar validade ao depoimento dele. Foi qualificado o senhor Mauro Cid com vários epítetos desairosos, entre eles, omisso, adotante de narrativa seletiva, portador de comportamento ambíguo, contraditório, resistente ao cumprimento das obrigações pactuadas, seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento, e que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Quem disse isso? Paulo Gonet. Não fui eu. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, é possível convalidar essa delação ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que, se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. Então, os senhores vão ter que decidir isso, porque a proposta feita por ele é de mitigação do acordo. Então, em vez de se cumprir tudo aquilo que estava pactuado, né? Então, e o que é que estava pactuado? Né? A concessão de perdão judicial, a concessão de redução da pena no valor máximo, e que haveria uma conversão automática de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E o Procurador-Geral da República pleiteia agora justamente o contrário, que lhe seja... Está aí, essa contradição, a situação toda contraditória, né? Dá-se credibilidade ao que o Mauro Cid fala, para todos os efeitos, mas, ao mesmo tempo, ele é flagrado, ele está numa situação indefensável de mentiras repetitivas, de contradições, de invenções, de voltar atrás, de desabafar, de dizer que foi forçado a falar as coisas. Que delator, hein? Se fosse para escolher um delator a dedo, um camarada assim, ó,
pega um mentiroso, pega alguém aí para não ter nenhuma confiança, zero de confiança, o perfil ideal seria do Mauro Cid, né? Deixa eu começar com a Júlia Luci lá, ela já se manifestou ali, Júlia. Só rapidamente, eu assisti ao depoimento, à fala, né, a defesa do advogado do Mauro Cid, e ele ressaltou que Mauro Cid não foi constrangido em nenhum momento. Porque ele disse que esse argumento foi utilizado por todas as outras defesas, mas não houve constrangimento. Inclusive, deu exemplo de algumas partes do depoimento de Mauro Cid, como, por exemplo, o Mauro Cid falou: eu não tenho nenhum elemento para dizer que o presidente Bolsonaro teria agido no sentido de dar um golpe. E aí o advogado falou: como que uma fala como essa teria sido mantida num depoimento cheio de constrangimento? Então, esse foi um ponto. O outro ponto foi que ele afirmou também que não houve o descumprimento da determinação que exigia que Mauro Cid não trocasse mensagem com outras pessoas. Isso porque o advogado Kuntz fez uma publicação mostrando prints de uma conversa que aconteceu no perfil Gabriela e aí algum número, e essa Gabriela, de acordo com o advogado Kuntz, é a esposa de Mauro Cid, e ele estava utilizando esse perfil para poder falar sobre essa etapa de delação. E aí o advogado dele disse que não foi Cid que fez isso. E por fim, e aí nesse ponto eu preciso concordar com ele, é algo que eu já venho batendo na tecla há muito tempo. Ou se aproveita o depoimento ou não se aproveita. Então, ou se perdoa e se cumpre o acordo que havia sido estabelecido, ou então não se aproveita o depoimento. Ou ele é útil ou ele não é útil, né? Então, nesse momento, o advogado colocou toda a relatoria e o processo em si numa sinuca de bico, porque se não se aproveita, porque se concluiu que houve momentos de mentira, e aí por isso não houve o cumprimento do acordo que era eximir o Mauro Cid de qualquer responsabilidade, porque o que foi proposto é a redução de apenas 1/3 da pena. Então, ou você aceita que houve mentira e desconsidera, ou então você aceita que o depoimento é válido, considera e o perdoa. Então, assim, se houvesse seriedade e minimamente raciocínio lógico, ou seria desconsiderado ou seria mantido e perdoado. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que essa mistura aí de consideração e desconsideração vai ser mantida, porque é isso que importa. Acho que muito boa essa observação da Júlia, e eu somo a isso o fato que enquanto estava ocorrendo o julgamento, enquanto alguns advogados apontavam as incongruências da delação do Mauro Cid e o seu advogado defendia que ele não foi constrangido em nenhum momento, a imprensa publica a seguinte notícia: ministros do STF avaliam que benefícios da delação premiada de Cid devem ser mantidos. Aí faz todo sentido a fala do advogado Mauro Cid. Ora, ele não foi constrangido, não houve problema algum, está tudo certo, é óbvio. Porque, segundo os ministros do STF, eles vão manter os benefícios da delação dele, mesmo com a PGR sendo contra. Mesmo com a PGR querendo reduzir ou retirar completamente esses benefícios da delação dele, porque deveria, claramente deveria ter sido invalidado. Mas como eles vêm e falam que vai valer, eles até escrevem o seguinte, nas palavras de um integrante do Supremo, ora, chuta aí quem é, esse integrante do Supremo. Mesmo que Cid tenha apresentado dificuldades em vários momentos, o colaborador acabou entregando provas e explicando fatos importantes da tentativa do golpe de Estado. O que os ministros estão falando? Pra gente valeu. Pra gente tá ok, serviu, é isso mesmo, teve dificuldade, teve problema, mas tá valendo. Vamos manter os benefícios dele aí, porque sem isso não tem nada. Sem a delação do Mauro Cid, meu Deus do céu, acaba a trama golpista e já deveria ter sido invalidado. É completamente nula essa delação. Mas para eles se manifestam, é claro que aqui eles não manifestam nos autos, Eles se manifestam no seu segunda forma de comunicação oficial, que é furo para a imprensa. Eles vão lá e dão furo e falam, não, vai valer os benefícios do Mauro Cid, e aí a gente entende porque que o advogado dele está falando que não. O Cid fez tudo de boa vontade, não teve constrangimento algum. Vamos ver se de fato vão manter esses benefícios da delação dele.
A gente está diante de uma situação, doutor Adriano, em que boa parte da imprensa vai ignorar, eu não duvido disso, vai ignorar a delação do Mauro Cid hoje, as revelações graves que ele fez com provas do Talhaferro, né? Talhaferro. E sobra que caminho, né? O senhor já disse que é o Senado que deveria agir, né? O Senado é que tem essa responsabilidade, essa missão. Mas também é preciso ter essa caixa de ressonância que é a imprensa, veículos como a Gazeta do Povo e outros que trazem isso à tona e que mostram isso para o público. O Talhaferro não teve coragem de entregar esses documentos para a PGR, a gente já abordou aqui, e para a Polícia Federal, porque ele disse que são instituições hoje que estão contaminadas pelo governo, por esse consórcio governo-STF. Então, daqui para frente, eu digo assim, a situação ela demanda certa urgência, mas há de se ter alguma esperança de alguma mudança, de alguém... de que algo possa ocorrer mesmo nas próximas horas, nos próximos dias, ou a solução que vir, ela virá a médio, longo prazo, né? Tem que ter uma eleição antes, tem que ter uma mudança na composição do Senado, da Câmara, tem que ter talvez um novo governante do país. Qual que é a sua avaliação em termos de uma solução de curto prazo ou de médio e longo prazo? Veja, Tosi, antes, deixa eu só fazer uma observação. Delação premiada é um negócio jurídico pré-processual que se processualiza, que quando juntado, quando serve de base a um processo, e que tem que ter todos os seus requisitos de validade, entre eles que a vontade manifestada tenha sido livre. Obviamente, se o delator ele manifestou uma vontade mediante coação, essa coação nulifica a delação premiada. E quem, em tese, seria o autor num processo cuja delação foi feita perante o juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal? Seria o próprio ministro acusado de coação, né? Então, e mais, essa coação, evidentemente, não cessaria naquele instante, mas permaneceria na medida em que essa é a tese, que estou aqui mencionando a tese que está sendo sustentada, quando o próprio ministro tomou um depoimento do Cid, naquela discussão sobre nulidades, sobre mentiras ou manifestações que ele teve, o Cid, em aplicativos de mensagem. Então, naquela discussão, quem tomou depoimento é o ministro Alexandre de Moraes, inclusive mencionando, lembre-se que seu pai, sua família, né, sua filha, sua esposa, enfim, em tese, perderiam as garantias que hoje têm, ou seja, estariam sendo presas. Então, é essa discussão que se teve sobre a coação e sobre a nulidade. Além da nulidade formal, discute-se também a nulidade material, ou seja, o que o Cid disse, ele contradiz o tempo todo, ele não apresenta provas, né? Então, teria essa dificuldade, nulidade formal e material. Agora, além disso, tem um outro aspecto que o advogado do Cid colocou aí, vocês reproduziram. O que é que o advogado César Bittencourt diz? Olha, não existiu nenhum documento. A que documento ele está se referindo? O documento é a tal minuta do golpe. Ele está dizendo ali, o advogado do Cid, que essa minuta do golpe não existe no processo, que não esteve com o Cid, que o Cid teria visto uns consideranda, mas ele, Cid, não seria autor de minuta e não teria apresentado minuta alguma. E veja, a minuta do golpe, esta minuta o tempo todo citado, ela seria essencial para demonstrar a materialidade delitiva. No entanto, não está nos autos. O que aparece nos autos é aquilo que um dos advogados, salvo engano, do Demóstenes Torres, chama minuta do Google, não é do golpe, que foi encontrada no Google, num site, num link do consultor jurídico, e que o Anderson Torres imprimiu, e quando houve uma operação da Polícia Federal, pegou na mesa do Anderson Torres.
mas, na verdade, seria uma impressão de algo que já circulava na internet. Então, não seria minuta de golpe nenhum, portanto, ou oficial, ou oficiosa, ou objeto de discussão. Então, é preciso ver como há furos nessas questões. Mesmo com a delação do Cid, há muitos furos nessa denúncia e muita suposição. Há uma construção abstrata, sem base nas provas. Se tirar essa delação, aí não sobra mais nada. Esse é que é o problema. E o Supremo Tribunal Federal não vai, sob pena de ter que inocentar todos por falta de prova, não vai deixar de manter essa delação do Cid com todos os problemas que ela tem, de nulidade material e formal, de ausência de substância probatória. Então, daqui para frente, só para terminar, nós temos um problema na nossa democracia que ela é disfuncional e está à vista de todos, que é um problema que começa no próprio desprezo à Constituição. As pessoas falam muito, vamos defender a Constituição, vamos aplicar a Constituição. Que Constituição? Nós temos 11 Constituições no Brasil. Cada ministro do Supremo é uma Constituição por si mesmo. Não existe apego mais ao texto constitucional. Então, nós vivemos no momento do subjetivismo. Cada ministro decide conforme a sua consciência. E isso, no regime democrático, é tudo, menos o império da lei e da Constituição. Esse é um ponto grave. Nós não temos hoje uma Constituição em vigor. Nós temos um texto absolutamente vazio de sentido que o Supremo preenche como quer, cada um em decisões monocráticas, na maioria, o que é pior. Segundo, é a questão da assimetria entre os poderes. Os poderes não são independentes e harmônicos entre si, numa isonomia. Hoje nós temos um poder acima dos outros dois. Antes mesmo que você coloque, por exemplo, democraticamente um projeto de anistia para ser votado, já se diz, é inconstitucional, se passar aqui, nós não aprovamos. Então, isso tudo é uma disfuncionalidade muito grande. O parlamento, que é a caixa de ressonância política da sociedade, ele hoje é privado de garantias mínimas e deslegitimado a todo ponto. E o executivo, por sua vez, só governa porque tem atrás de si, ou sobre si, melhor dito, o Supremo Tribunal Federal, que mantém os seus atos, como foi o caso do IOF, mesmo a revelia do parlamento. Então, óbvio que nossa democracia ela precisa ser refundada, Tosi, porque ela está disfuncional. E aquele desenho de poder do regime político desenhado na Constituição, ele perdeu a realidade, ele não existe hoje. Hoje nós vivemos uma democracia relativa à margem da Constituição, em que um poder, na verdade, se sobrepõe aos demais. Essa é a nossa realidade atual. Uma saída de curto prazo que foi aventada ali na Comissão de Segurança do Senado, não lembro agora qual foi o parlamentar, seria o ministro Luiz Fux pedir vista do processo, e aí fica 90 dias suspenso o julgamento, e nesse prazo se apurariam as denúncias do Talhaferro e se daria sequência a essa investigação, quem sabe até derrubando o julgamento. Aí, só para ouvi-lo, doutor Adriano, sobre esse ponto também, como que o senhor vê essa possibilidade? Tem como um ministro pedir vista agora do julgamento nessa altura, não? Não, qualquer ministro pode pedir vista do processo. Só não acho que haja uma concertação em que o ministro Fux, para que se apure o que o Talhaferro disse, venha paralisar o processo. Isso foge à realidade. Não acredito que haja pedido de vistas por todas as razões já postas, pela pressão a que o Supremo hoje está submetido. Não é uma questão simples nem fácil que está sendo julgada, mesmo para o ministro Fux. Então, não acredito em pedido de vistas, embora fosse possível regimentalmente, nem acredito que esse assunto do Talhaferro vai influenciar o julgamento. Essa é uma discussão posterior, ou mesmo concomitante, mas em outra esfera, que é a do Senado Federal. Se houver
algum andamento disto, será ou no Supremo ou levado a alguma corte de direitos humanos, uma corte internacional. Imaginar que o Supremo vá utilizar essas provas, essa denúncia contra um dos seus membros, ou que o Ministério Público, que é parte da denúncia e da acusação do Tagliaferro, tome alguma medida, é desconhecer a realidade política e institucional do Brasil. Sem chances. Apesar da gravidade de tudo que a gente está vendo se desenrolar à nossa frente, né? Temos que ser realistas. Mas veja o papel da imprensa, Tosi. A Gazeta do Povo é uma das poucas. Você pega a Revista Oeste, que está fazendo um trabalho excelente. Essa questão da Vaza Tog, do Davi Ágape, do Elias Vilela e daqueles outros jornalistas da Revista Oeste que estão. A própria Gazeta do Povo, que deu matérias a respeito disso. Você conta nos dedos. Na verdade, veja, é muito grave. A CNN tinha esses documentos à mão durante 2 meses e guardou-os. Então, isso mostra muito como as coisas estão andando e como a imprensa tem sido parceira do poder e não a fiscalizadora do poder, como deve ser o papel de uma imprensa livre, como é o jornal Gazeta do Povo. Por isso, pelo que disse o doutor Adriano, que eu convido você, assine a Gazeta do Povo e apoie o jornalismo independente e corajoso que a gente pratica e você testemunha. A gente não precisa ficar fazendo propaganda, mas nós dependemos dos assinantes para ter essa independência. A Gazeta não recebe verba de governo algum, mas é mantida tão somente pelos seus assinantes. Júlia Lucy, o Fux vai pedir vista? Não, assim, eu acho que o doutor já foi ótimo, completou, mas eu vejo uma possibilidade, até um momento aqui de a gente dialogar, é que houve uma recente mudança de entendimento no Supremo, porque antes, casos como esse só eram analisados no plenário, né? E aí houve uma mudança regimental que jogou esse caso para a primeira turma. E na primeira turma, nós temos o ministro Luiz Fux. Vai que ele dá um voto divergente, né? Até mesmo porque hoje a gente sabe que há uma pressão dos Estados Unidos e, a depender do voto, pode haver uma extensão da Magnitsky, e isso seria péssimo para eles. Em havendo uma divergência do ministro Luiz Fux, a defesa poderia entrar com embargos infringentes. Me corrija se eu estiver errada, doutor. E entrando com embargos infringentes, eles poderiam conseguir levar a questão para o plenário. Indo para o plenário, nós temos 2 ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro e que poderiam também divergir e às vezes, um deles sim pedir vista e suspender o processo. Então, do ponto de vista processual, eu veria apenas essa alternativa, né? Agora, do ponto de vista político, o que a gente sabe é que o governador de São Paulo, Tarcísio, veio a Brasília, teve uma conversa diretamente com o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, do mesmo partido, e, ao que tudo indica, houve ali o acordo para a pauta da anistia. A gente só não sabe se a gente fala do projeto que abrange o presidente Bolsonaro ou não, né? Mas, como bem foi colocado aqui, já houve um recado por parte do Supremo que, se fosse aprovada a anistia, seria declarada inconstitucional. Mas, como a gente está falando hoje de um órgão que é um órgão político, o Supremo, a política muda como nuvem. Então, pode ser que haja uma mudança de entendimento e eles deixem passar a anistia, caso aprovada pelo Congresso. Então, assim, eu acho que a gente precisa continuar acompanhando o cenário político, esses movimentos que acontecem, todos, absolutamente todos, relacionados ao jogo eleitoral do ano que vem. Hoje a gente teve a saída da União Progressista, né, do governo Lula, então isso traz uma dificuldade adicional para o Hugo Mota, o que significa que o Hugo Mota vai ter que entregar certas vitórias para esse grupo, que é hoje o maior, né, dentro do Congresso Nacional. Então pode ser que
que o caminho seja esse, sim, para fazer uma anistia. Agora, eu vou deixar muito claro, eu particularmente defendo, óbvio, a anistia, porque não é justo que nenhuma pessoa inocente esteja presa, mas a gente não deveria achar normal buscar anistia para pessoas que são inocentes. Então, o correto era a anulação desse processo. Bem colocado pela Júlia, né? A palavra, o termo é anistia, mas você anistia quem teve alguma culpa, quem fez algo de errado, ainda que vá lá, algumas daquelas pessoas que estiveram lá promoveram atos de vandalismo, mas ato de vandalismo nunca deu cadeia para ninguém, né? Sim. Então deveria ser no mínimo, no máximo, né? Aquelas penas de serviço comunitário e vá lá e compre em regime aberto, cesta básica e acabou, né? Mas infelizmente a gente vive num país, num regime em que a gente sim tem que falar de anistia para quem não cometeu crime nenhum, e espero que esse projeto saia do papel, de fato seja votado, e agora pressionar o Mota para que isso aconteça, né? Quero agradecer, nosso programa foi bastante rápido, a gente conseguiu abordar os pontos principais, eu acredito, aqui do julgamento e principalmente da denúncia que foi trazida, das denúncias apresentadas pelo Eduardo Talhaferro. E agradeço muitíssimo doutor Adriano Soares da Costa pela sua participação mais uma vez no Última Análise. Foi um prazer tê-lo com a gente aqui. Esperamos tê-lo outras vezes, tá bem? Já fica o convite. Obrigado a você, Júlia Lucy. Valeu, Guilherme Kilter, especialmente a você que acompanhou a gente no Última Análise. Muito obrigado pela sua audiência e eu, repito, considere ser assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que mantêm a nossa independência. A gente não depende de verba do governo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.